Antes de começar, quero dar as boas-vindas a todos os países que neste momento estão nos escutando. Sejam bem-vindos. Quero dizer-lhes que o que você vai escutar é uma mensagem que está depois da cruz, não antes da cruz. Assim que convide a seus amigos, familiares e anotem, ou se possível grave, porque o que vai escutar pode mudar suas vidas em uma forma maravilhosa. Bem-vindos a nosso programa de televisão. Graças. Romanos 5, 18 y 19. Romanos 5, 18 y 19. Yo tengo que probarle a Brasil Eu tenho que provar ao Brasil que yo soy el padre de la doctrina sin pecado. que eu sou o pai da doutrina sem pecado. Pero tengo que probárselo bíblicamente. Mas eu tenho que provar biblicamente. Así que vamos a leer el verso 18 y 19. Então vamos ler o verso 18 e 19. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Uno trajo el pecado Trouxe o pecado y todos fueron pecadores. e todos foram pecadores. Todos los que nacieron Todos que nasceram antes de Cristo morir antes de Cristo morrer estaban en condenación. estavam em condenação. Pero ahí dice que vino otro Mas aí diz que veio outro y murió e morreu y quitó. e tirou. Y todos los que nacen después de eso E todos os que nascem depois disso nacen justificados, nascem justificados, sin pecado sem concebido. pecado concebido. Esos son los verdaderos concebidos sin pecado. Esses são os verdadeiramente concebidos sem pecado. Y entonces, ¿cómo va a ayudar esto a una familia? E então, como isso vai ajudar uma família? Cuando el pequeño Quando o pequeno ya se le dice que él no está en pecado já se diz a ele que ele não está em pecado, y él comprende que él es un bendecido, e ele compreende que ele é um abençoado, que tiene ángeles a su que servicio. tem anjos a seu serviço, Ese niño, esse menino, su mente sua mente va a estar sana. vai estar sã, No puede ser un delincuente, não poderá ser um delinquente, no podrá llegar a la cárcel, não poderá chegar à prisão, no va a robar, não vai roubar, no va a matar, não vai matar, porque es una generación nueva. porque é uma geração nova. Y si nosotros le hacemos eso a las demás familias, E se nós fazemos isso às demais famílias, vamos a ir sanando al mundo vamos sanando ao mundo y no habrá más delincuentes, e não haverá mais delinquentes, no habrá más crimen, não haverá mais crime, porque desde pequeño él sabe que es un bendecido, porque desde pequeno ele sabe que é um abençoado, él sabe que no hay pecado, ele sabe que não há pecado, él sabe que el diablo está destruido. ele sabe que o diabo está destruído. Por lo tanto, esa información Portanto, essa informação lo va a salvar desde pequeño. vai salvá-lo desde pequeno. Esa información Essa informação le va a enseñar a vivir una vida de sanidad, vai ensinar-lhe a viver uma vida de saúde, una vida de amor. uma vida de amor. La gracia es la ciencia, A graça é a ciência, es una ciencia, é uma ciência. no es solo una doctrina, Não é só uma doutrina, es la verdadera ciencia. é a verdadeira ciência. La gracia entra por tus oídos A graça entra por teus ouvidos y comienza a hacer
tomar unos efectos en tu vida. e começa a causar uns efeitos em tua vida. Yo estuve con un periodista antes de subir para acá, Eu tive com um jornalista antes de subir para cá. pienso que de San Paulo, Eu penso que ele é de São Paulo. y entonces él me dijo a mí, Então ele me disse a mim: pero dicen que usted tiene 61 años. mas dizem que tu tens 61 anos. Y yo, sí, yo tengo 61 E años, eu disse: sim, eu tenho 61 pero anos. eso no puede ser. Mas não pode ser isso? Me gustó lo que me dijo. Eu gostei o que ele me disse. Me dijo, tú luces 40. Ele me disse: tu pareces que tem 40? Y yo, tú eres mi amigo. E eu disse: ah, você é meu amigo. Me dijo, ¿eso es parte de la transformación? Ele me disse: e isso é parte da transformação? Y yo, no. Não. Cuando venga la transformación, hello. Quando vier a transformação, hello. Pedro, eso sí que va a estar tremendo. É isso sim que vai estar tremendo, papai. Pero la gracia, Mas a graça, cuando tú la conoces quando tu a conheces y llega a tu mente e chega à tua mente y se pone en tus e labios, se põe em teus lábios, comienza a tener unos efectos sobre tu vida física. começa a ter uns efeitos sobre tua vida física. Es una ciencia. É uma ciência. Todas las ciencias trabajan Todas as ciências funcionam para bien o para mal. para bem ou para mal. Por lo tanto, es nuestro deber Portanto, é nosso dever confesar confessar la palabra. a palavra. No es conocerla nada más Não é somente conhecê-la y ser alumbrado. e ser iluminado. Es renovarte É renovar-te en el espíritu no espírito de tu mente. de tua mente. Y la religión lo primero que hace E a religião, o primeiro que faz, es destruirte la mente. é destruir tua mente. La carne A carne se destruye se destrói con todo tipo de religión. com todo tipo de religião. Porque la mente Porque a mente es el templo tuyo. é o teu templo. La mente es el templo de tu espíritu. A mente é o templo do teu espírito. Si la ensuciamos con mandamientos, Se a sujamos com mandamentos, con obras com obras religiosas, religiosas, ceremonias, cerimônias, tú la ensucias con todo eso que hacen los evangélicos y los católicos. tu a sujas com tudo isso que os evangélicos e católicos fazem. Ellos lo que hacen es ensuciando templos, O que eles fazem é sujando templos. ensuciadores de templos, São sujadores de templo, destruidores de templos. destruidores de templo. Al poner en la mente Ao pôr na mente lo que no tiene que estar en la mente. aquilo que não tem que estar na mente. En la mente tuya tiene que haber una información A tua mente tem que haver uma informação nuevo testamentaria, neotestamentária, que tú limpies bien tu templo. que tu limpes bem o teu templo. Cosa que eso que tú tienes ahí, Porque isso que você tem aí, cuando lo pases a tu boca, quando passes a tua boca, lo confiesas, o confessas, esa palabra actúa Esa poderosamente en ti. atua poderosamente em ti. La Biblia dice A Bíblia diz que el Evangelio que o Evangelho es poder de Dios. é poder de Deus. ¿A cuánto le gusta aquí el poder? Quantos aqui gostam de poder? ¿Necesitamos poder? É um poder? ¿Cómo se perfecciona el poder de Dios? Como se aperfeiçoa o poder de Deus? En tu debilidad. Em tua debilidade? Somos débiles en carne. Somos débeis em carne. Gran sorpresa. Grande surpresa. Que tú eres débil, Que tu és débil, que cometes errores, que comete erros, que la dañas a cada rato, que danificas a cada momento. pero así es que tú vas adquiriendo el poder. Mas é assim que Se você va vai adquirindo perfeccionando. o poder e se vai aperfeiçoando. Entonces ese poder en tu mente, Então esse poder em tua mente, esas 14 epístolas de Pablo, essas 14 epístolas de Paulo, es la ciencia são a ciência que tú necesitas. que tu necessitas. Tienes que hablarlo, Tens que falá-lo. Falá-lo desde por la mañana tempranito. desde cedinho pela manhã. Tienes que cogerle la mano a tu compañero Tens que pegar a mão do teu companheiro
aunque esté un poquito la cosa apretadita, Ainda que a coisa esteja um pouquinho apertadinha, pero coger la mano ahí, mas pegar a mão dele assim, aunque estés bravo, ainda que esteja zangado, confieso el mejor día para ti. confessa o melhor dia para ti. Confieso que nos va bien hoy. Confesso que hoje tudo vai bem. Tengo ángeles a mi servicio. Tenho anjos a meu serviço. Me pongo más joven. Vou ficar mais jovem. Carne, sométete. Carne, submeta-te. Digo que soy próspero. Digo que sou próspero. La vida de Jesús A vida de Jesus se manifiesta en mi cuerpo. se manifesta em meu corpo. Eso es poder de Dios. Isso é poder de Deus. Eso trabaja. Isso funciona. Fácil. Fácil. No te tienes que hincar. Você não tem que se ajoelhar. No tienes que quedarte sin comer. Não tem que ficar sem comer. Es la mente. É na mente. La mente. A mente. La mente trabajando. A mente funcionando. El templo sirviéndole a Dios. O templo servindo a Deus. Yo tengo mis momentos. Eu tenho meus momentos. Yo no voy al hospital. Yo no tengo seguros médicos ni nada. Eu não vou ao hospital, eu não tenho seguros médicos nem nada. Pero yo tengo un cuerpo Mas eu tenho um corpo que se enferma. que adoece. Le llegan todo tipo de manifestaciones. E chegam todo tipo de manifestações. Y cuando yo estoy acostado, E quando eu estou deitado, que pasó el día, que o dia passou, que recibí las llamadas de Brasil, que recebi os telefonemas do Brasil, llamadas de Colombia, ligações da Colômbia, llamadas de Guatemala, ligações de Guatemala, de Costa Rica, de Costa Rica, del otro lado. do outro lado. Y llega todo eso ahí, E chega tudo isso aí, necesidades, necessidades, mentiritas, mentirinhas, de todo. de tudo. Pero cuando llega la noche Mas quando chega a noite y yo tengo una mentira en el cuerpo, e eu tenho uma mentira no corpo, o esas mentiras que están pasando a los demás, ou essas mentiras que estão acontecendo com os demais, ¿qué se puede hacer ahí? o que se pode fazer aí? Los ángeles, es Os lo único. anjos é o único. ¿Qué tú vas a hacer en tu situación personal? O que você vai fazer na tua situação pessoal? ¿Lo vas a resolver tú? É tu que vai resolver? Si lo resuelves tú, Se tu resolves, lo vas a resolver como antes. você vai resolver como antes. Y esos son problemas, E esses são problemas, dificultades. dificuldades. Si no te sometes al pacto, Se não te submetes ao pacto, aunque estés alumbrado, ainda que esteja iluminado, aunque conozcas, ainda que conheças, pero si no renuevas el espíritu de tu mente mas se não renovas o espírito de tua y mente comienzas a hablar, e começas a falar, tienes que hablar. tens que falar. Creí, Criei, por lo cual pelo qual hablé, falei. falé. Tienes que hablar. Tiene que hablar. Esto es un negocio redondo, Esse é um negócio redondo, fácil, fácil, ligero y fácil de llevar. leve e fácil de levar. Por eso es que nos critican. Por isso é que nos criticam. Los que están fuera, Os que estão fora, dice, ellos ahí creen que todo está hecho. eles dizem, eles aí creem que está tudo feito. No ayunan, Não jejuam, no hacen reuniones de oraciones, não fazem reuniões de oração, no oran por los enfermos, não oram pelos enfermos, no sacan demonios, não expulsam demônios, no tienen peticiones não têm petições para orar. para orar. ¿Qué hacen esa gente ahí? O que essa gente aí faz? Ellos no conocen la ciencia Eles não conhecem a ciência de la locura. da loucura. Estamos locos, Estamos loucos, pero esta locura trabaja. mas essa loucura funciona. ¿Te ha funcionado a ti? Tem funcionado ¿A para quién le ha você? funcionado? Levanta A tu quem mano. tem funcionado? Levante a mão. Trabaja. Funciona. No te puedes descuidar, Você não pode se descuidar, porque el trabajo
de la circuncisión es destruir. Porque o trabalho da circuncisão é destruir. Mira lo que dice Tito 1:10. Veja o que Vamos a- diz Tito 1:10. 10 y 11 pienso. Penso que é 10 e 11. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Trastornan familias enteras, Transtornam famílias inteiras, pueblos, povos, naciones. nações. Hay que estar bravo contra Roma. Tem que estar bem zangado contra Roma. El papado lo recibieron aquí en Brasil. Qué vergüenza. O papado foi recebido aqui no Brasil, que vergonha. Un perro como ese. Um cachorro como esse. Esos son los verdaderos enemigos tuyos. Esses são os teus verdadeiros inimigos. Esos son los enemigos del gobierno de Brasil. Esses são os inimigos do governo do Brasil. Ellos trastornan casas enteras, Eles transtornam casas inteiras, dañan las familias. danificam a família. Eso es. Por eso es que los enemigos Por isso é que os inimigos tienen que estar bajo los pies têm que estar debaixo dos pés de la iglesia. da igreja. Todos. Todos. Hay que taparles la boca. Tem que tapar-lhes as bocas. Y ellos lo van a hacer cuando te vean a ti E eles, quando virem você viviendo este pacto. vivendo esse pacto, Somos raros, ¿verdad que sí? Raros y somos diferentes. estranhos, verdade que sim? Pero la palabra que nosotros enseñamos transforma la vida. Mas a palavra que nós ensinamos transforma as vidas. Yo le estaba diciendo al periodista Eu estava dizendo para o jornalista que cuando mi hija Joan fue alumbrada, que quando minha filha Joan foi iluminada, estuvo 2 semanas ficou 2 semanas que estaba como, no podía caminar, desbalanceada, que ela não podia caminhar, ela estava desbalanceada, porque ella antes vivía en una tensión porque antes ela vivia em uma tensão con el trabajo, com o trabalho, con los os estudios. estudos. Usted sabe cómo se ponen las amas de casa con las situaciones financieras. Você sabe como as donas de casa ficam com as situações Entonces, financeiras? si la persona no sabe confesar, Então, se a pessoa não sabe confessar, la confesión a confissão es como tú te vas desahogando esa situación. é como você vai desafogando-se dessa situação. Pero si esa amistad tuya no conoce lo que nosotros conocemos, Mas se esse amigo teu não conhece o que nós conhecemos, entonces eso se convierte en tensión. então isso se converte em tensão. Y esa tensión va afectando tu cuerpo físico. E essa tensão vai afetando teu corpo físico. Y entonces la hija mía, una doctora dijo que posiblemente eso era como un derrame cerebral. Então a minha filha, uma doutora disse, olha, possivelmente isso é um derrame cerebral. Y dije, no es eso. Eu disse, não é isso. Esa es la venida de la doctrina de la gracia a su vida. Isso é a vinda da doutrina da graça à sua vida. La ciencia de la gracia, A ciência da graça, cuando entró y alumbró, quando entrou e iluminou, causó unos efectos. causou uns efeitos. Y yo le dije a la doctora, en 2 semanas ella va a estar bien, E eu disse à doutora, em 2 semanas ela vai estar bem, pero va a estar diferente, mas vai estar diferente. porque ahora los tejidos se soltaron, Porque agora se os relajaron. tecidos se soltaram. Y entonces quedó sana. E então ficou curada. Se le fue todo ese desbalance. Esse desbalance todo foi embora. Cuando la gracia llega, causa efectos. Quando a graça chega, causa efeitos. Eso causa efectos. Causa efeitos.
Martita Roca me dijo que cuando recibió la palabra, Martita Roca me disse que quando recebeu a palavra, se mareó. ficou Entendeu? tonta. Porque ella tenía tanta mentira religiosa católica en su cabeza. Porque ela tinha tanta mentira religiosa católica em Que sua cabeça, cuando llegó la verdad a su mente, que quando chegou a verdade em sua mente, causó efecto. causou efeitos. La obispo Mirna Cestero en México, A Bispo Mirna Cesteiro, no está en México México, ahora. está no México Cuando agora. ella oyó, me dijo que sentía que estaba botando humo. Quando ela ouviu, Se ela le me estaba disse, quemando el pelo. Cuando- Se tuvo que salir de la reunión. quando ela ouviu, disse que sentia que estava saindo fumaça, o cabelo dela estava pegando fogo, teve que sair da reunião. La información que le llegó A informação que lhe chegou sacudió tanto la mente sacudiu tanto a mente que pensó que se le estaba quemando el pelo. que pensou que seu cabelo estava queimando. La gracia es poderosa. A graça é poderosa, Te presenta sin pecado. te apresenta sem pecado, Te presenta perfecto, justo. te apresenta perfeito, justo. Es una información muy poderosa para el espíritu de una persona. Essa é uma informação muito poderosa para o espírito de uma pessoa. Cambia. Muda, Y tú tienes que poner en práctica eso. e tu tens que pôr isso em prática. Repite conmigo. Repita comigo, Repite conmigo. repita comigo. La ciencia de la gracia me ha traído libertad. Me ha cambiado. Recibo que estoy sano. Recibo que me pongo más joven. Que toda enfermedad se va. Estoy sano. Eso. Voy a practicarlo. Los religiosos dicen Os religiosos dizem que hay pecado. que há pecado. ¿Tú has oído decir que ellos dicen que hay pecado? Você já ouviu dizer que eles dizem que há pecado? Vamos a ver primera carta a los Corintios, capítulo 15, Vamos ver 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15, en el verso 17. verso 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Si Cristo no resucitó, ¿qué sucede? Se Cristo não ressuscitou, o que acontece? ¿Estamos en qué? Estamos em quê? ¿Y si resucitó? E se Ele ressuscitou? Pero ellos dicen que resucitó. Mas eles dizem que Ele ressuscitou. La doctrina de ellos, A doutrina deles, para llamarse cristianos, para serem chamados cristãos, ellos dicen que Cristo resucitó. eles dizem que Cristo ressuscitou. De hecho, los católicos en la Semana Santa De fato, os católicos na Semana Santa, es honrando isso é honrando de que Cristo resucitó. de que Cristo ressuscitou. Y si resucitó, E se ressuscitou? entonces no estamos en pecado. Então não estamos em pecado. ¿Y qué? Porque ellos tienen un confesionario de pecado. E por que eles têm um confessionário de pecado? ¿Y por qué celebran la misa en honor al pecado? E por que celebram a missa em honra ao pecado? No tiene sentido. Isso não tem sentido. Si Cristo no resucitó, Se Cristo não ressuscitou, estamos en pecado. estamos em pecado. Pero si resucitó, Mas se ressuscitou, no estamos en pecado. não estamos em pecado. Pero entonces tú le preguntas, ¿resucitó? Então você lhes pergunta, ressuscitou? Sí, resucitó. Sim, ressuscitou. Pero estamos en pecado. Mas estamos em pecado. Sí, estamos en pecado. Sim, estamos em pecado. Yo no entiendo entonces. Eu não entendo isso. Están locos. Estão loucos, Pero locos no como nosotros, locos malos. mas não loucos como nós. Enfermos. Loucos maus, doentes. Ellos no se dan cuenta de su mentira. Eles não se dão conta de sua mentira. ¿Tú te das cuenta de la mentira de ellos? Tu te das conta da mentira deles? Lo puedes
En tu lógica se puede ver. Na lógica tua, pode-se ver isso? Mire otro disparate o error que ellos cometen. Veja outro disparate ou erro que eles cometem. Por ejemplo, en Hebreos, Por exemplo, em Hebreus, capítulo 10, capítulo 10, versos 17 y 18. versos 17 e 18. Oh, perdón, no, vamos a leer primero 8, 12 y luego el 10, el capítulo 10. 8, verso 12. Vamos ler primeiro 8, verso 12. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados, jamais me lembrarei. ¿Jamás qué? Jamais o quê? Ahora leemos el capítulo 10, versos 17 y 18. Agora leiamos capítulo 10, versos 17 e 18. E acrescenta: também, de nenhum modo, me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. 18. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Donde los pecados son quitados, Onde os pecados são quitados, no hay más ofrenda por el pecado. não há mais oferta pelo pecado. Quiere decir que no hay más perdón de pecado. Quer dizer que não há mais perdão do pecado. Si hay pecado Se há pecado y tú tratas de arrepentirte, e tu tratas de se arrepender, entonces tú te arrepientes, então tu te arrependes, tú quieres perdón de pecado, tu queres perdão de pecados, pero las oficinas del perdón mas os escritórios de perdão cerraron. fecharam. Entonces te quedaste en pecado para siempre. Então ficaste em pecado para sempre. Dios cerró esa oficina. Deus fechou esse escritório. ¿A ti no te ha pasado que tú vas a un lugar pensando que está abierto? Já aconteceu contigo que Um você vai negócio. num lugar pensando que está aberto, um negócio? Están cerradas las oficinas. Estão fechados os escritórios. Se mudaron. Se mudaram. La embajada de Brasil en Miami, A Embaixada do Brasil em Miami, ellos tenían unas oficinas en cierto lugar de Miami. eles tinham os escritórios em certo lugar de Miami. Y cuando yo iba para allá, E quando eu ia para lá, gracias que no llegué, graças que não cheguei, porque no existen ya, porque já não existem, hubiera perdido mi tiempo. teria perdido meu tempo. Estaban en otro lugar. Estavam em outro lugar. Pues estos pastores evangélicos Mas esses pastores evangélicos que predican de pecado, que pregam acerca de pecado, le están mintiendo a la gente, estão mentindo às pessoas, porque no hay ofrenda más por el pecado. porque não há mais oferta pelo pecado. Ellos le dicen, pasen al frente, Eles dizem, passe à frente, confiesa tu pecado, confessa teu pecado. pero no le dicen que no hay más ofrenda por el pecado. Mas não lhe dizem que não há mais oferta pelo pecado? Así que ellos mienten, Assim que eles mentem, le dan falsa esperanza a la gente. dão falsas esperanças às pessoas. No hay pecado. Não há pecado? ¿De qué te vas a arrepentir? De que vai se arrepender? Si ya no hay más ofrenda por el pecado. Se já não há mais oferta pelo pecado? Hebreos 9:26 también dice lo mismo. Hebreus 9:26 também diz o mesmo. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. ¿Qué significa aniquilar? O que significa aniquilar? Quiere decir que Jesús de Nazaret Quer dizer que Jesus de Nazaré se presentó se apresentou 2000 años atrás 2000 anos atrás
y aniquiló e aniquilou el pecado. o pecado. Entonces, ¿qué hacen los católicos y los llamados cristianos de hoy? Então, o que fazem os católicos e os chamados cristãos de hoje? ¿Están mintiendo? Estão mentindo. Porque si dicen que hay pecado, Porque se dizem que há pecado, entonces él no aniquiló el pecado. então ele não aniquilou o pecado. Entonces él no lo quitó. Então não o tirou. Lo mismo dice Juan 1:29, capítulo 1, verso 29 del libro de Juan. O mesmo diz João 1:29, capítulo 1, verso 29 do livro de João. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. El Cordero de Dios O Cordeiro de Deus que tira, que tira, que quita que quita el pecado o pecado de todo el mundo. de todo o mundo. Ahora el Cordero murió, Agora, o Cordeiro morreu, entonces lo tiró, então tirou. lo quitó. Tirou. Entonces Roma nos viene mintiendo por 2000 años. Então Roma vem mentindo pra gente por 2000 anos. Las iglesias en Brasil aquí todas son unos mentirosos. A igreja aqui no Brasil, todas são mentirosas. Todos esos pastores son mentirosos. Todos esses pastores são mentirosos. Mienten. Mentem. Y tienen la osadía E tem a ousadia de llamarse pastores, de se chamarem pastores. en vez de llamarse impostores. Em vez de se chamarem impostores. Ellos no son pastores. Eles não são pastores. Pastor es uno que pastorea, Pastor é alguém que pastoreia que alimenta a la oveja, e alimenta as que ovelhas. le dice la verdad. Lhes diz a verdade. Pero ellos mienten. Mas eles mentem. Y entonces tú le vas a pasar la mano a ellos Então você vai passar a mão neles y te va a dar pena. e vai ficar com pena? No, ellos simplemente están un poco equivocados. Não, simplesmente é que eles estão um pouquinho enganados. Así me preguntó el periodista. Assim me disse o jornalista. Yo no sé cuándo va a salir eso. Eu não sei quando isso vai sair, Pedro. Yo quisiera que la directora de prensa nos consiguiera la información, Eu gostaria que a diretora de imprensa conseguisse para nós a informação. porque él me preguntó que qué yo pienso de la Iglesia Universal. Porque ele me perguntou o que eu penso da Igreja Universal. Me dijo, ¿usted ha oído de esa iglesia? Y yo dije, ¿qué? Eso no es una iglesia. Ele me disse: você já ouviu falar dessa igreja? E eu disse: o quê? Isso não é igreja. Eso es un negocio de mentira. Isso é um negócio de mentira. Eso no es una iglesia. Isso não é uma igreja. Entonces me dijo, entonces, para usted todas las iglesias están en falsedad. Então ele me disse: então para você todas as igrejas estão em falsidade? Un poco de levadura leuda toda la masa. Um pouco de levedo leveda toda a massa. Creen en el diablo, Creem no diabo, creen en el pecado. creem em pecado. Entonces para mí todas son falsas. Então para mim todas são falsas. La única iglesia cristiana que yo conozco en el mundo A única igreja cristã La que eu única, conheço la no única. mundo, a es única, creciendo en gracia. é crescendo em graça. A única. La única. Essa é a única. No es así. Não é assim? Así es. Assim é. La única. A única. ¡Ah, Padre! Ah, Pai! Esa es la verdad. Essa é a verdade. Tenemos que taparle la boca. Temos que tapar-lhes a boca. Pueden sentarse. Podem sentar. Esto hay que decírselo al presidente. Isso tem que ser dito ao presidente. Hay que decírselo a los políticos. Tem que dizer isso aos políticos. Que ellos tienen un montón de terroristas. Eles têm um montão de terroristas. O peor que los terroristas. Ou pior do que os Y terroristas. le dan permiso como iglesia. E dão permissão a eles como sendo igreja. Oye, aquí hay varios abogados. Aqui há vários advogados. ¿Cuántos son abogados Quantos aquí? aqui são advogados? 1,
Sí, hay varios por ahí, abogados. Sim, vários por aí são advogados. Pues, en alguna forma hay que decirle al gobierno Pois de alguma forma tem que se dizer ao governo que hay unos impostores metidos en Brasil que há uns impostores que estão metidos no Brasil, con cruces com cruzes en los edificios nos edifícios, diciendo que son cristianos dizendo que são cristãos y no son cristianos. e não são cristãos. Son terroristas de mentira. São terroristas de mentira. Ah, y ellos no ponen bombas de destruir edificios. Ah, e eles não põem bomba para destruir edifícios. Ellos le dan píldoras venenosas para la mente Eles dão pílulas venenosas y para a mente. destruyen la familia. Destroem a família. Son unos criminales, todos estos pastores, Son os criminosos. sacerdotes, mentirosos, todos. São os criminosos, esses pastores, sacerdotes, todos. Y yo no me voy a callar, E não vou me calar. yo los voy a confrontar. Eu vou No confrontar. importa mi vida, les voy a decir la verdad. Não importa a minha vida, Ai, eu que vou dizer dizer a a verdade. Tem que dizer a verdade. Oye, Olha, ustedes tienen coraje, ¿verdad? vocês têm coragem, é verdade? Un coraje santo, Coragem santa. mentiroso, dígale. Mentirosos, diga, Al mentirosos. mundo, Ao mundo, mentiroso. mentirosos. Brasil, Brasil, díganle al mundo que lo están viendo mundialmente, diga ao mundo, porque estão vendo vocês a nível mundial. que tengan valor, Tem valor. pantalones y faldas bien puestas, Tem calças compridas Para e saia que bem hablem. postas. Para Para que que falem. falem. Para que hablem. Abba, Padre. Ah, papai. El Vaticano debe saber O Vaticano deve saber que yo soy el peor enemigo de ellos, que eu sou o pior inimigo deles. que les voy a tapar la E boca, vou tapar-lhes as que mi bocas. propósito es taparle la boca. Meu propósito é Cerrar tapar-lhes a todo boca. eso. Sacar tudo Lo voy a hacer, e vou fazer. lo vamos a hacer. Vamos fazer. Padre. El periódico de ustedes O jornal de vocês dijeron disseram que yo soy el padre que eu sou o pai de la doctrina da doutrina sin pecado. sem pecado. Pues se los estoy probando aquí con la Biblia. Pois eu estou provando isso com a Bíblia. Probándolo. Zacarías capítulo 3, verso 9. Zacarias, capítulo 3, verso 9. Hablamos lo mismo siempre, ¿verdad? Falamos a mesma coisa sempre, verdade? No, es que esas son las evidencias. É que essas são as evidências. Hay que hablar con evidencia, Tem que falar com con evidências, propiedad. com propriedade. Y esta palabra E esta palavra va a trabajar vai funcionar. poco a poco, Pouco a pouco, pero va a trabajar. mas vai funcionar. ¿Qué dice? Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos. E tirarei a iniquidade desta terra num só dia. En un día quitó el pecado, Em um dia quitou o pecado. en un día entró. Em um dia entrou, Adán pecó y trajo Adão el pecado. pecou e trouxe pecado. Y trajo la condenación a todos los hombres. E trouxe a condenação a todos os homens. ¿Será injusto que si entró en un Será injusto que se entrou em um dia día se vaya? se vá? Si Adán
tuvo el poder Se Adão teve o poder que en un día que em um dia dañó toda la raza humana, danificou toda a raça humana, ¿por qué Jesucristo por que Jesus Cristo no podía solucionar el problema não poderia solucionar o problema de la misma manera? da mesma maneira En un día, em um dia? entonces, ¿seré yo el padre de la doctrina sin pecado? Então, serei eu o pai da doutrina sem pecado? Pues seguro. É claro. Por fin dijeron la verdad a la prensa. Por fim, a imprensa disse a verdade. Por fin dio una verdad. Por fim, disse a verdade. Hay que felicitar al escritor. Tem que felicitar esse escritor. Escríbanle una carta y digan, lo felicito. Escreva-lhe uma carta dizendo: lhe felicito. Y le da una copia de este mensaje. E lhe dê uma cópia dessa mensagem. ¿Te puedes imaginar Você pode imaginar si esta información se essa informação se hubiera conocido desde el principio? tivesse sido conhecida desde o princípio? Si se hubiera conocido, Se tivesse sido conhecida, no existieran las iglesias, não existiriam as igrejas, las falsas a iglesias. falsa igreja. Existiría una iglesia. Existiria uma igreja. Pero entonces él no tenía necesidad de volver de nuevo, Mas então não teria necessidade de voltar de novo, porque todo estuviera bien. porque tudo estaria bem. Por eso Lucas dijo, Por isso Lucas disse: cuando vuelva el Señor a la tierra, quando o Senhor voltar à terra, ¿hallará fe? achará fé? ¿Cómo va a hallar fe? Como vai achar fé? Si todavía no creen en el propósito de su muerte. Se ainda não crê nem no propósito de sua morte. La razón de su muerte A razão de sua morte era quitar el pecado. era tirar o pecado. Ni aún han podido creer eso. Não puderam nem crer nisso ainda. Ahora, Pablo dijo, Agora, Paulo disse: él no podrá venir ele não poderá vir hasta que haya apostasía por toda la tierra. até que haja apostasia por toda a terra. Y la apostasía está E a apostasia está y se concentra e se concentra en que no creen que él murió por los pecados. em que não creem que ele morreu pelos pecados. Y por eso ahora pudo venir por segunda vez. E por isso agora pôde vir por segunda vez. Porque esto había que ponerle solución. Porque isso tinha que ser dado uma solução. Estamos en la fecha correcta, Estamos na data correta, en el momento no correcto, momento correto, en el mejor tiempo de la no historia, melhor tempo da história, donde vamos a reinar en esta tierra. onde vamos reinar nessa terra. Y los que han sido transformados, E os que foram transformados, los que tienen su templo limpio, os que têm seu templo limpo, con su correcta información. com sua correta informação. Imagínate esos amiguitos tuyos, Imagina esses amiguinhos teus, esos que te están criticando ahora, esses que estão te criticando agora, esos que dicen, mira, te lavaron el cerebro, esses que dizem: olha, lavaram o teu cérebro, bien lavado. bem lavado. Ellos se están burlando ahora, ¿verdad que Eles sí? estão debochando agora, verdade? Pero deja que ese cuerpo tuyo sea transformado. Mas deixa só que esse teu corpo seja Y ellos transformado. no. E eles não. Ellos no, porque Eles tienen não. el templo sucio. Porque tem o templo sujo. Hay que limpiar el templo Tem de que papá, limpar o templo de papai, que es tu mente. que é tua mente. Y eso viene pronto. E isso vem logo logo. Eso viene. Isso vem. Y cuando llegue, E quando chegar, va a ser bien maravilloso. vai ser bem maravilhoso. Yo, Pedro, necesito unos retoquitos, un cuerpo más. Eu, papai, necessito um retoquezinho, um corpo mais. Bueno, dicen que los que se murieron Bom, dizem que aqueles que morreram le dieron cuerpo, le van a dar cuerpos nuevos. lhes darão corpos novos. Los de la nube, los que están aprendiendo hoy con nosotros, Os que estão na nuvem hoje aprendendo conosco le van a dar cuerpos bien tocaditos, bien. vão ganhar corpos bem tocadinhos, bem. Pero ellos no son mejores que nosotros. Mas eles não são melhores que nós.
Así que no me pueden dejar con este que está aquí. Assim que não pode me deixar com esse que está Me aqui. tienen que dar unos retoques Tem que me dar uns retoques, porque es para siempre. Eso se va a quedar. porque é para sempre. Isso vai ficar aí. No va a haber más. Não vai haver No va a mais. haber muerte. Não vai haver morte. ¿Cuántos quieren un toquecito? Quantos querem um toquezinho? Yo quiero. Eu quero. ¿Tú quieres? Todos queremos. Todos queremos. Dile al que está a tu lado, yo quiero un. Diga quem está do teu lado, eu quero um. Yo tengo un familiar Eu tenho um familiar que cuando hablo con esta persona que quando eu falo com essa pessoa, me dice, José Luis, me diz: José Luis, ¿cómo tú pudiste caer en ese error? como é que você pode cair nesse erro? ¿Y cuál error? E qual erro? Dice, eso de que tú eres Jesucristo. Isso de que você é Jesus Cristo. Yo le dije, no piensa en eso, piensa en el Evangelio. Eu digo: não pense nisso, pense no Evangelho. ¿Por qué tú no aceptas el Evangelio? Por que tu não aceitas o Evangelho? Es que tú estás mal, hermano. É que tu estás mal, irmão. Y fíjate, yo estoy mal, sin embargo, Olha, eu estou mal, mas me sem dijiste, dúvida, Dios te bendiga. você me disse: Deus te abençoe. Y yo, abre tu Biblia, te puedo probar que los de fe son abençoados. E eu, abra tua Bíblia, porque eu vou te provar que os da fé são abençoados. Digo, ¿tú eres de fe o de ley? Digo, tu és de fé ou de lei? No, yo soy de fe. Não, eu sou de fé. Pues si eres de fe, eres una bendecida. Se és de fé, és uma abençoada. Bueno, ahí tú tienes razón. Bom, aí tu tem razão. Pero cuando me despido de ella, Mas quando vou me despedir dela, dice, Dios te bendiga. me diz: Deus te abençoe. Está alumbrada. Não está iluminado. Ahora, yo le dije, Agora eu lhe disse, ¿sabe lo que me duele? sabe o que me dói? Que cuando venga la transformación, É que quando vier a transformação, no te vistas que no vas. não te vistas que não vais. Y eso como que la jamaqueé un poco, ¿no? E isso é como que Como que bati eu- um pouco, né? Como que eu não? Bueno, es que tienes que transformarte, la mente. Não, é que tem que transformar-te na mente. Estás en un falso evangelio. Estás número num uno. falso evangelho, número 1. No tienes el vocabulario del reino. Não tens o vocabulário do reino. No estás siendo disciplinada con la santidad de la palabra. Não estás sendo disciplinada com a santidade da palavra. Y sin esa santidad no puede ver al Señor. E sem essa santidade não podes ver ao Senhor. Por eso no puede ver al Señor. Por isso não podem ver ao Senhor. Porque para tú ver al Señor, Porque para que tu vejas ao Senhor, tienes que limpiar tu templo. tens que limpar teu templo. Al limpiar tu templo, Ao limpar teu templo, se te limpia el alumbramiento de los ojos espirituales. vem a iluminação dos olhos Y espirituais. cuando me ves a mí, E quando vires a mim, mira, ese es el Señor. olha, esse é o Senhor. Fácil, Fácil, fácil. fácil. Pero si no, Mas se não, vas a ver a José Luis. vais ver José Luís. Si ese es José Luis, Esse aí é José Luís, el hijo del carpintero. filho do carpinteiro. Seguro vas a ver mi carne. Claro, vais ver minha carne. Las amistades mías dicen, Meus José amigos Luís. dizem: José Luís, está loco. tá louco? Y que Jesucristo, ahora sí, ¿Qué? antes era el apóstol, el otro, y ahora es Jesucristo. E que Jesus Cristo, agora sim, antes ele era o apóstolo, ele outro, e agora é Jesus Cristo. Y tú te das cuenta que tú estás loco. Tu não te dá conta que você tá maluco? Me doy cuenta clarito. Me dou conta clarinho. Loco por la locura de la predicación. Louco pela loucura da pregação. Iglesia, vamos a estar en pie. Igreja, vamos estar em pé.
Diga conmigo, Diga comigo. no hay pecado. Não há pecado. El Cordero se lo llevó. O Cordeiro levou. No hay diablo. Não há diabo. No hay condenación. Não há condenação. Viene la transformación. Vem a transformação. Y mientras llega, Enquanto não chega, vamos a taparle la boca a ese sistema. vamos tapar a boca a esse sistema.